Heser, Vehahamim, Veshalom, Me'et Adonai, Yeshua Amashiach, Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Fazer um vídeo aqui porque teve um comentário muito interessante, muito apropriado que eu vi no Facebook, né? E eu comentei alguma coisa, não lembro exatamente o que, como sempre, né, teve gente se doendo, e eu vou gravar esse vídeo explicando e perguntando que idolatria é essa que está acontecendo no meio evangélico. Presta muita atenção. Que idolatria é esta que está acontecendo no meio evangélico, no meio gospel? Então, não sou católico, tá? De fato, a adoração a imagens é pecado, só que a adoração a líderes humanos também é pecado. O evangélico que adora um pregador ou que adora um político, ele está em igual pecado do católico que adora uma estátua, não alterou nada. Pior, o católico, ele pode ler a Bíblia, ver que idolatria é pecado e se converter. Agora, o evangélico, idólatra, acha que segue a Jesus, babando líder político, babando pregador de televisão. Vai se converter como? Se ele já acha que segue a Bíblia e está fazendo exatamente o que a Bíblia ordena não fazer. Porque o que eu vi postado com muita sabedoria no Facebook foi o seguinte: um determinado ex-presidente do Brasil, que não se importou nem um pouco com as mortes que aconteceram por causa de uma pandemia, não providenciou vacinação para que as pessoas não morressem, satirizou na televisão pessoas que não conseguiam respirar, se disse aquele que não pega doença nenhuma, um velho, se declarou super jovem, um velho idolatrado no meio evangélico, que não atenta que ele é católico, ele não é evangélico. O slogan dele de Deus, Pátria e Família, onde que tá a família se ele deixou todo mundo morrer de pandemia? E ainda satirizou as pessoas mortas, falando que não era coveiro. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Não fica você bajulando, babando, defendendo ele, se a prisão dele é pouco diante do que ele fez. Satirizar a morte de quem está agonizando, satirizar quem está agonizando sem conseguir respirar, satirizar. Tirar o corpo fora, dizendo que não é coveiro, acha bonito. Diante de tantas mortes, poderia simplesmente ter dito: eu sinto muito. Não, ele conseguiu soltar uma dessa. Eu não sou coveiro. A prisão dele é pouco. Aquele que não conseguia pegar doença nenhuma, super jovem, anda de jet ski, agora tá sofrendo, preso. Deve ser uma cadeia muito especial, muita regalia. Não tá no meio de outros presos, deve estar
isoladinho, com televisão, com tudo. Ar-condicionado, tá reclamando do ar-condicionado, tá torturando ele o barulho do ar-condicionado. Foi ele que falou também que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Você, evangélico, tá idolatrando um cara desse? Você tem coragem de idolatrar um católico? Um católico? Você, evangélico, tem a coragem de idolatrar um católico? A gente vai ler versículos sobre isso. Aqui é Bíblia. Igreja Apostólica Verdadeira Evangelho. Eu sou o Shaliach Israel. Aqui é Bíblia, tá? Aqui não é eu acho, não. Aqui não é João Calvino disse. Aqui não é o meu pastor disse. Aqui, o pastor aqui é Jesus. O pastor desse ministério é Jesus. Yahvé Tsabaoth. Yahvé Roi. Yeshua HaMashiach. Ele é o nosso pastor. Muito bem. Família, deixou todo mundo morrer. Como assim família? Pátria. Pátria. Idolatra os Estados Unidos, que nos subjuga. Que nacionalismo é esse? Deus, católico. Deus não ama o próximo como a si mesmo. Como que ele vai estar amando a Deus? Vamos tratar de versículos, senão vai ter muita gente se doendo. E pior, tá? Pessoas idolatrando, como eu falei, pregadores televisivos. Aqueles que se dizem apóstolo numa época que não existe mais apóstolo. O último apóstolo foi Paulo. Ele próprio disse isso. O que é necessário para as pessoas serem apóstolos? Elas teriam que ter seguido Jesus pessoalmente enquanto ele esteve aqui na terra. Paulo não seguiu Jesus, mas ele perseguiu Jesus. Ele pode testemunhar acerca de Jesus, ele foi autorizado a escrever o Novo Testamento, a Brit Hadashah, porque no momento que os outros apóstolos não estavam próximos de Jesus, testemunhando de forma ocular as coisas que estavam acontecendo, as coisas que ele disse, Paulo estava. No momento, por exemplo, que Jesus foi levado ao Sinédrio, nenhum apóstolo comum se fazia presente. Paulo sim, porque ele fazia parte do Sinédrio. Então você vê como que o plano de Deus, desde a eternidade, é perfeito. Só é apóstolo quem é testemunha ocular. Testemunha ocular daquele período que Jesus esteve na terra. Hoje ele está nos céus. Ele habita no nosso coração através do Espírito Santo, no coração daqueles que creem de verdade, na Bíblia, não em mitos, não em pregadores televisivos, não em João Calvino. Presta bem atenção. Então, os momentos que os apóstolos, que eram as pessoas autorizadas a escrever o Novo Testamento, não estavam presentes, Paulo estava, porque ele fazia parte do Sinédrio. Então, se Paulo não seguiu Jesus de perto, Paulo perseguiu Jesus de perto. Então, quando não estavam os outros, Paulo estava. Por isso que ele se declara o último dos apóstolos, alguém que nasceu fora de época. Encerrou a escrita da Bíblia, encerrou profeta, encerrou apóstolo, encerrou milagre. A Bíblia é clara. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. A Bíblia é clara nisso, clara. Você tem que aceitar isso. O que aparece depois é charlatão. Na época de Paulo já existia charlatão. E ele denunciou os super apóstolos, né? Que vivem em prosperidade, nunca ficam doentes. Paulo falou, que estranho. Até o presente momento, os verdadeiros apóstolos passam fome, vivem na pobreza, são perseguidos. Que estranho. Que estranho. E hoje tem um monte de cego sendo guiado por cego. Acorda pra vida.
Acorda pra vida. Acorda pra vida. O comentário foi o seguinte no Facebook. Esses falsos apóstolos, eu sou o Shaliach, tá? Essa palavra é utilizada para palavra na Brit Hadashah, que é uma tradução do Novo Testamento para o hebraico, tá? Porque judeus creem em Jesus, sim, tá? Muitos deles, tá? Essa é uma tradução da Bíblia completa, Antigo Testamento e Novo Testamento, Tanakh e Brit Hadashah. Na verdade não é bem uma tradução, é uma versão, tá? Aqueles que querem discordar, ela já é explícita em dizer que eles quiseram colocar o sentido daquilo que o judaísmo messiânico crê, tá? Já foi muito claro em dizer isso, certo? Então, algumas palavras se tornam algo muito extenso porque ele está colocando significado, tá? Mas que bom, porque é um judeu crendo em Jesus, crendo em Yeshua. David Stern. Como que você fala que os judeus não creem em Jesus? Se o apóstolo Paulo era um judeu, os apóstolos eram judeus, os primeiros convertidos eram os judeus. O cristianismo primitivo se assemelhava ao judaísmo messiânico. Jesus era um judeu. A diferença era que, enquanto o judaísmo messiânico hoje, a maioria ainda tem uma dificuldade para reconhecer que Yeshua é Hashem, que no primeiro século todos morriam proclamando isso, que Jesus é o único e verdadeiro Deus, sim, que dentro de Deus existem três pessoas, sim, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo menos eles estão se aproximando. É claro, se for depender do mau exemplo dos evangélicos e especialmente dos católicos, os judeus não iam aceitar nunca, né? Mas esse é um trabalhar de Deus. Mas voltando aqui, a publicação no Facebook era assim, ó, já que o super idolatrado mito católico falou que está sendo torturado, tadinho, por um ar-condicionado, pelo barulho de um ar-condicionado. Tá num lugar fresquinho, né? Não tá no meio de não tá numa cela comum cheio de homem, sentindo calor, né? Tudo colado, grudado, apertado igual sardinha, não. Tá na salinha só dele, com ar-condicionado, caminha, fone de ouvido para escutar musiquinha, tá resmungando. Não era ele o super poderoso que não sentia dor nenhuma, doença nenhuma, reclamando que tá doente com soluço, vai morrer porque tá com soluço. Aí nós temos os falsos apóstolos, eu sou Shaliach, que é uma palavra utilizada na Brit Hadashah, foi tradução do Novo Testamento para o hebraico, porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, não foi escrito em aramaico. O Novo Testamento, na época de Jesus, foi escrito em grego. O nome de Jesus não era Yeshua, o nome de Jesus é Jesus, tá? Quando Deus fala, porém nele o meu nome, é que a autoridade daquele ser humano é a autoridade de Deus. Mas não é questão de pronúncia. Mas se você quer saber pronúncia, primeiro, o nome de Deus ninguém sabe qual que é. Primeira coisa. Pode ser Yal? Pode ser Yal. Não tem como o nome de Jesus ser Yalcha. Até porque eles te apresentam o nome Josué em hebraico. Josué não salva. Aquelas 5 letras é Yehoshua. A salvação o Senhor é a salvação. Yehoshua. O nome Jesus é Yeshua, não é Yehoshua, é Yeshua. Significa simplesmente salvação. Está mais próximo do nome Isaías, não do nome Josué. Isaías, Yeshaya. Salvação do Senhor,
Quem que é a salvação? Senhor Jesus, Yeshua. Uma forma, e por que passou para o grego como Jesus? Porque não existe a letra Shin no grego, né? Foi transliterado, não é tradução, transliterado, tá? Como S, e nomes masculinos não podem terminar em A. Nomes terminados em A são nomes de mulheres, né? São nomes femininos. Então, nomes masculinos terminam em S no grego, né? Marcos, Timóteos, né? Então, por isso se passou como Jesus. Não existiu o J no grego, no hebraico. Parabéns, na língua portuguesa existe o J, por isso que foi transliterado como Jesus. A pronúncia Jesus, porque esse I não é uma vogal, é uma consoante. Então, o nome de Deus, o nome de Jesus não tem nada a ver com semântica, com pronúncia, né? Na América é Jesus, na África é gesso, países espanhóis é Jesu, se não for Jesu Cristo, ou Jesu Cristo. O nome de Deus, reverenciar o nome de Deus é reverenciar a autoridade dele, é você obedecer os mandamentos. Não é você ficar brigando se é Jeová, se é Yahvé, se é Ial, se é Ialcha, nada disso. É você obedecer os mandamentos. Testemunha de Jeová, nem vou falar nada. Peca, que é uma desgraça que eu conheci sem a máscara. Fizeram uma pessoa adulterar porque ela casou com um evangélico. Quer dizer, pra mim, não engana. Pra mim, não engana. O homem que você idolatra como mito, que é um velho, casado, falou que rolou um clima com uma menina de 14 anos. Acorda. Eu tenho que partir pro versículo logo, vamos lá. Então ele, tadinho, tava sendo o mito, né? Tá mais pra vomito do que... Falou que tava sendo torturado pelo barulho do ar-condicionado. Ele que legitima pessoas sendo torturadas durante a égide militar, e fala que o erro foi não ter matado muitas delas, porque elas denunciaram a tortura que sofreram, e você idolatra essa praga. Agora ele é o tadinho com o barulho de ar-condicionado. Agora ele tá... As pessoas que não conseguiam respirar, ele satirizou. Agora ele com um solucinho, tadinho, né? Os pregadores defensores dele, defensor porque, ó... Capitalismo selvagem, não vale a verdade para esses pregadores, o que vale é dinheiro, né? Não prega cura. Esse apóstolo que está sendo idolatrado, que é essa pessoa que se doeu, que se comentou, é porque eu falei que esse evangelho é falso, o evangelho da prosperidade. É falso. Eu tenho dados históricos de que ele pega pessoas, um exemplo, que caiu leite quente, água quente quando estava fervendo no fogo, aí ficou uma pele com uma cor diferente. Aí ele paga para fazer um filme falando que ela sofreu um choque de 15 mil volts, morreu, depois ressuscitou. Morreu, claramente. Já da igreja pentecostal mais antiga, que pagava a pessoa para chegar de cadeira de roda lá, chegar de muleta, chegar de óculos falando que era cego, tô curado, e toma você vê que tá por trás dessas igrejas, toma envelope, vende tudo que você tem daqui. Ô, o cara do chapelão, criando gado, não dá um bife pra igreja dele, passando fome. Se você é pastor, se você ganha da obra, você tem o direito de ganhar
dízimo e oferta, de ser sustentado com dízimo e oferta, parabéns, pode, a Bíblia fala isso, sim. Você não pode ter renda paralela. Você não pode ter propriedades. Você pode ter uma igreja e morar naquela igreja, isso você pode. Você recebe um salário do dízimo e da oferta, você não pode ter outra renda. Criar gado, você não pode. Ter empresa de portaria, não pode. Ou você vive do evangelho ou você tem sua empresa. Os dois é pecado. Se você cria gado, distribua bife todo mês para os membros da tua igreja. Vamos tratar dessa idolatria. Porque eu falei que esse evangelho é falso, porque assim, a publicação. Já que esses pregadores da televisão bajulam tanto esse ex-presidente que agora tá sofrendo, tá aí, vai lá e cura ele! Se doeram. Quando você mostra a verdade, a pessoa se dói. Quando você abre a Bíblia e mostra a hipocrisia, a pessoa consegue pegar algum outro versículo fora do contexto, fora do período, para falar que não... Jesus falou que quem cresce nele faria os mesmos milagres que ele fez, milagre maior. Ele falou isso para os apóstolos que iam escrever a Bíblia. Não para os cristãos do ano 100 em diante. 1 Coríntios 13:8, aceita que dói menos. O apóstolo Paulo, naquele período de cura, orou por uma doença que ele estava nos olhos. Deus falou, orou 3 vezes. Deus falou, não, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo precisava escrever o evangelho, estava ficando cego. Ele tinha visto Jesus, queimou a retina dele. Caiu como que escamas depois, um milagre para ele enxergar, mas só o necessário para ele escrever o Novo Testamento, a correr atrás do tempo. E antes de terminar a escrita do Novo Testamento, ele estava voltando a ter dificuldade na visão. Ele até escreve, se não me engano, em Gálatas, observe, essa parte aqui eu escrevo de meu próprio punho. Ele teve que utilizar um secretário, ele ia ditando, o secretário ia escrevendo, porque ele já estava com dificuldade para enxergar. Só na hora de assinar, para confirmar que aquela carta era dele, aquela epístola era dele, essa parte eu escrevo do meu próprio punho. É assim que eu assino em todas as minhas cartas. Veja como grandes letras eu estou escrevendo. Ele estava ficando cego novamente. Ele pediu para ser curado e não foi. Timóteo tinha enfermidades constantes. Ele escreve para Timóteo dizendo, põe um pouco de vinho na água para esterilizar a água. Põe um pouco de vinho na água, não bebe água pura, põe um pouco de vinho para matar as bactérias, matar os micróbios. Hoje nós temos filtro, água mineral, você pode escolher, né? Filtro de barro, aquelas torneiras que é um filtro, purificador de água, é isso. Você pode ferver a água, depois deixar esfriar, você não vai beber água quente que não é muito agradável. Quando tá com dor de estômago, pode tomar água quente, água morna, né? Melhor ainda se puser um pouquinho de bicarbonato. Tô ruim de estômago, faz isso. Enfim. Esse evangelho que distribui envelope pro cara andar de helicóptero, ter criação de gado, que tá lá ele de chapelão, é falso, eu não tenho medo de falar. E é tão falso que todo mundo que contraria ele biblicamente, ou sem seguir a Bíblia, sabe que ele é falso, que denuncia ele já joga as maldiçãozinhas dele. Eu não temo. Uma que eu já tô morrendo, viu, pessoal? Já era pra eu estar morto faz tempo. Eu já tenho uns 4 anos que era pra eu estar morto. Eu fiquei entre a vida e a morte no hospital, por causa de energético. Você que bebe energético, para, viu?
Para, viu? Se bem que eu tomava 2 litros todo dia, mas não deu 3 meses, eu tava entre a vida e a morte. Hoje, eu uso muleta. Tem gente que pensa que eu uso muleta para fingir que eu tenho as 2 pernas amputadas. Quem tem as 2 pernas amputadas não consegue usar uma muleta, anda em cadeira de rodas, você tá entendendo? Se fosse para ficar flutuando no ar igual o Gasparzinho, eu não precisava de muleta. Porque tem hora quando eu tô em rua reta que eu solto a muleta, eu consigo andar. O mínimo que uma pessoa precisa para usar uma muleta é conseguir andar. Se eu não conseguisse andar, eu não usava muleta, eu usava cadeira de roda. É porque fica aparecendo um monte de médico perito que não estudou, que não tem o que fazer, a louça tá crescendo até o teto, a gente tem que aguentar as besteiras. Ninguém tem dó de mim vendendo bala no semáforo, ninguém compra porque eu tô de muleta. Ainda me insulta falando que eu tô mentindo. Ninguém cede lugar no ônibus, eu tô a ponto de cair. Minha perna é torta por causa de um acidente de moto há anos atrás. Tá entortando mais ainda porque o problema do coração e o problema renal causado pelo energético tá deixando meu sangue muito ácido. A minha perna, que já era torta, direita, já era torta, já era menor. Tive uma perda óssea muito grande, acidente de moto. Pela acidez do sangue tá ficando mais torta ainda. Se eu não uso a muleta, se eu tropeço, eu caio, eu me machuco. Eu tenho dificuldade para me levantar, tá? Então ninguém tem dó de mim. Ninguém cede lugar no ônibus, porque eu tô de muleta. Não, olha pra minha cara e dá risada. Aqui onde eu moro é um povo sem disciplina. Metrô pode ser diferente. Mas aqui é um lugar sem disciplina. Sem disciplina. Ó, eu nem peço pra ninguém levantar do banco reservado. Você vê jovem mexendo no celular, fingindo que não tá me vendo. Vai fundo, cara. Você tá pecando. Quem vai pro inferno por causa disso é você, não sou eu. Vai fundo. Se joga. Eu estou de muleta, eu não estou morto. Eu quase morri. Eu não estou morto. Eu estive num hospital entre a vida e a morte. Jesus me curou não porque eu cria que Ele tinha poder para curar, mas porque eu entreguei a minha vida a Ele. Pecados pesadíssimos na cabeça, foi uma dificuldade. E eu falei, eu não sou digno de pedir para me curar, ó Deus. Só te peço uma coisa, que o Senhor me perdoe todos os pecados horrorosos que eu cometi. Só peço a salvação da minha alma, só peço que eu não vá para o inferno. Chorava, eu sabia, eu merecia o inferno, eu sabia. Se por um acaso eu não morrer, que eu não me dava uma semana de vida, um mês de vida, eu vou evangelizar. Eu estava debaixo da ponte. Eu estava debaixo da ponte. Eu estou numa casa. Comprei um violão, comprei a bandeira do time que eu torço. Você não torce para o time de futebol? Eu torço para Israel. Eu não sou judaizante. Eu torço por Israel. A restauração de Israel significa a segunda vinda de Jesus, o milênio, novos céus e nova terra. Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais pobreza. Naquele dia, depois da segunda vinda de Jesus. Deus pode curar hoje? Pode, não por obrigação, não através da sua fé. Não através da sua determinação, através da vontade dele. Se for da vontade de Deus eu não ser curado, eu não vou ser curado. Você acha um absurdo? Não é. Quando eu tô ruim, eu entro em locais que ninguém pode entrar e falo de Jesus para pessoas que estão entre a vida e a morte, que você não pode entrar. 5 segundos antes da pessoa morrer, eu posso fazer ela aceitar Jesus como Senhor da vida dela e ser salva.
Pobre eu aprendi a ser mais humilde. Quantas pessoas não são extremamente arrogantes? Tem uma loja que eu gosto de comprar produto. Gostava, não sei. Como ele é arrogante, que coisa horrível. Como ele é arrogante, horrível. Tem uma igreja que eu adoraria fazer. Agora tá oferecendo faculdade teológica. Como ele é arrogante, que coisa horrível. Comprou até um maço de cigarro pra mim quando eu tava tentando me converter. Eu pedi dinheiro pra comprar uma coxinha. Eu podia estar mentindo, querendo um cigarro. Mas ele fez questão de subir comigo, andou 2 quilômetros. Até chegar numa padaria, pediu uma coxinha, pediu um café. Ele falou, não, isso aqui é um cigarro. Comprou um maço de cigarro pra mim. Depois eu voltei lá. Com muita relutância da parte deles, eu troquei aquele maço de cigarro por um gole de café. Porque eu pensei, esse dinheiro aqui é dinheiro de dízimo e oferta que ele recebe. Eu não posso. E fui me esforçando ali para parar de fumar. Nem tô citando o nome dele, nem tô citando aqui a igreja dele. Para depois ninguém falar que eu tô com Lachon Ará. Tô denunciando pecado, não tô com fofoca, não. Não tô falando mal de irmão, tô falando a verdade do que aconteceu. Tem testemunha, Deus é minha testemunha. Ah, tá lá a publicação no Facebook. Esses falsos apóstolos não pregam o evangelho da mágica, da cura? O mito idolatrado de vocês não tá no hospitalzinho ali morrendo por causa de um soluço? Vai lá e cura ele. Ela se doeu comigo completamente. Aí vem contar que foi curada, não sei o que. Você ser curada é uma coisa. Deus teve misericórdia de você. Teve um propósito na sua vida de te tirar da seita demoníaca que você estava. Nem vou citar o nome da seita demoníaca para não aparecer tudo que eu falo de verdade de Bíblia. Que se dói, se contorce. Leia a Bíblia que é bom, ninguém lê. Aceitar a Bíblia que é bom, ninguém lê. Vamos lá. O mitozinho não está sendo torturado por um ar-condicionado? Ele não falou que as pessoas que eram torturadas com choque elétrico mereciam, além de tudo, a morte? Tá todo mundo com dó dele. Ai, tadinho, o dó. Tá morrendo com um solucinho. Cadê os pregadores que apoiam ele? Vai lá e cura ele. Simples assim. Sabe por que não vai? Porque prova que esse evangelho é falso. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Aí qual que é o problema desse evangelho e desses crentes idólatras? Esse falso evangelho fala o que a pessoa quer ouvir. Ela paga para escutar isso, mesmo que seja mentira. A pessoa vende tudo que tem para dar para um comedor de arroz e feijão mercenário, porque ele está falando, eu sou Deus, eu profetizo que você está curada. Pega lá o laudo médico e rasga. Onde na Bíblia está autorizado a fazer isso? Lugar nenhum. Fica uma criança igual um palhaço pulando lá. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Fez uma mulher dá não sei quantos mil pra ele que ia ser curada. A mulher piorou, tá? A mulher piorou, viu? Eu lembro de um falso pregador indo no Faustão. Alguém lá da equipe do Faustão falou que tinha uma filha doente, tal. Aí ele falou, Deus vai curar, eu tô te curando. Eles nem falam, Deus vai te curar. Eles falam, assim diz o Senhor, eu sou Deus. O falso pregador gosta de falar a frase, eu sou Deus, pra mim. Morreu. Esse evangelho é falso. Ela se doeu, ela que, ó, eu não gostei, eu soltei um vídeo sem querer, eu deixei a pessoa, um espaço para a pessoa comentar. Não posso ter espaço para a pessoa comentar no vídeo. Eu prego a Bíblia, aqui é a igreja evangélica, verdadeiro evangelho.
Igreja Apostólica Verdadeira Evangelho. Aceita que dói menos. Eu abro a Bíblia e mostro a Bíblia. Vamos lá. Você discorda? Você não está discordando da minha opinião. Você está discordando da Bíblia. Debate com o Espírito Santo. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não tenho nada a ver com isso. Tem muita coisa que eu leio a Bíblia, que eu, como ser humano, discordo. Só que pela experiência de vida e conhecimento bíblico, aquela é a verdade. Por mais dolorosa que seja para você, também é para mim. Eu preciso te anunciar a Bíblia, não o que eu acho. Às vezes o que eu acho ou o que eu gostaria concorda com a sua opinião, mas eu não estou aqui para falar a minha opinião, muito menos para agradar você. Eu estou aqui para anunciar a Bíblia, então vamos lá. Isaías, capítulo 42, versículos 1 e de 6 a 8. Eu vou ler na Bíblia Judaica completa, porque o último tá muito importante. O profeta Isaías, Yeshaiah. Esse aqui é muito mais do que um livro profético. Isso aqui é um evangelho. Isaías é alguém que enxerga Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra como ninguém. Enxerga a segunda vinda de Jesus e descreve como ninguém. Maravilhoso o livro de Isaías, Yeshaiah. Eu vou ler na Bíblia Judaica completa. Ele está falando de Jesus aqui, está falando de Yeshua. Eis aqui Deus, né? Eis aqui meu servo. Que ele se fez ser humano, né? Se fez ser humano, se diminuiu, foi submisso. Não esquece disso, né? Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Eis aqui meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem tenho prazer, Deus Pai falando. Pus meu espírito nele. Nesse versículo aqui você já vê a Trindade também. Ele trará justiça aos Goim. Goim são povos, né? Ele trará justiça aos povos. Versículos 6 a 8. Eu, Adonai, o nome de Deus, né? Senhor, o chamei com justiça, o segurei pela mão, o modelei e fiz de você uma aliança para o povo judeu, para ser a luz dos Goim, nações, a fim de que possa abrir olhos cegos. Isso aqui tem um significado espiritual. Pessoas que não compreendiam passam a compreender. Jesus prova que ele é essa pessoa realizando esse versículo de forma física, tá? Mas foi só um sinal. Libertar os prisioneiros do confinamento, né? Os que vivem em trevas no calabouço. Então Jesus liberta. Álcool, droga, hipocrisia, falsa doutrina, seita diabólica, basta você deixar. Tem gente que quer, mas não deixa. Não é Deus que tem que fazer a obra, Deus já fez a obra, agora é com você. É você quem tem que se esforçar para parar de beber. É você quem tem que se esforçar para parar de fumar. É você quem tem que se esforçar para parar de ver pornografia, olhar outras mulheres, mentir, adulterar, ser falso nos teus negócios. Tudo isso vai te conduzir ao inferno. Presta atenção. Eu sou Adonai, este é meu nome, não concedo minha glória a mais ninguém. Concede a Jesus. Ele está falando de Jesus aqui. Ele concede, Adonai concede a sua glória a Jesus, que é Adonai.
concede a sua glória ao Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que é Adonai, nosso Deus único, um só Deus, Elohim Ehad, Adonai Ehad, unidade composta, não unidade absoluta. Não concedo minha glória a mais ninguém, só a Jesus, só ao Espírito Santo, nem meu louvor a nenhum ídolo. Opa! Falso apóstolo hoje é ídolo. Ex-presidente se tornou ídolo. Horrível isso, hein? A idolatria no meio evangélico. Horrível, horrível, horrível. Sem comentários. Absolutamente pecaminoso. Você babar um ser humano. Olha só. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 11. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo, o último dos apóstolos. Não existe mais apóstolo. Eu sou Shaliach, também usado como tradução de apóstolo, mas eu sou Shaliach, evangelista, mensageiro. Eu não usei o termo Malach, porque também é utilizado como anjo, e eu não quero me declarar anjo. Eu sou um ser humano, tá? Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo, sem compreensão. A gente está começando. Tive de alimentá-los com leite, é o beabá da Bíblia. Olha, só existe um Deus. Olha, não pode pecar. Olha, quem está salvo não peca. Olha, quem peca não... Já era para estar falando da profecia de Ezequiel 38, já era para estar explicando o Apocalipse, já era para estar explicando o significado da Magen Davi, chamado de estrela de Davi, mas é escudo de Davi, a bandeira de Israel. Já era para estar explicando o significado do emblema do Estado de Israel, na época, a transfiguração. Já era para dar alimento sólido, tá dando leitinho, tudo de novo. Porque a gente com nhanhanhê, mimimi. Ai, se falou mal do apóstolo. Ai, mas Jesus me curou. O que tem a ver Jesus te curar com um apóstolo? Vai chegar lá na Bíblia. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, versículo 2. E vamos continuar até o 11. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Valdomiro Santiago? Quem é Edir Macedo? Quem é Caio Fábio? Quem é Bruno Rocha?
Quem é Marco Granconato? Quem é Marco Feliciano? Quem é Silas Malafaia? Quem é Israel Borges? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Não podemos nos tornar alvo de idolatria. Por mais gratidão de alguma bênção que você tenha recebido em uma de nossas igrejas, ou através de uma pregação, uma oração na televisão ou na internet, não podemos ser alvo de idolatria. Fizemos algum bem? Só fizemos a nossa obrigação, mais nada. Se teve um milagre, o poder foi de Deus, não foi nosso. Não é porque sou um grande homem de Deus, miraculoso, porque Deus foi misericordioso. Fora do período de milagre. A Bíblia já está escrita. Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Não transforme em ídolo. Não dê a honra que é devida unicamente a Jesus, ao Espírito Santo, ao Deus Pai. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu sou o encarregado. Eu sou o encarregado deste ministério. É este o significado do termo shaliach que eu tomo para esse ministério, que está voltado a despertar os judeus e judeus messiânicos a crerem que Yeshua é Hashem. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Yeshua HaMashiach é Hashem. Essa é a mensagem do Evangelho da Brit Hadashah. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Sou encarregado, não sou apóstolo. Shaliach Israel. Israel é meu nome. Defensoria Pública. Defensoria Pública. Eu não sou Shaliach como apóstolo Paulo. Eu sou Shaliach como encarregado deste ministério. Eu não sou Shaliach como alguém que vai escrever o Novo Testamento. Eu sou discípulo dos apóstolos. Por isso que essa igreja é apostólica, porque ela é fundamentada na Bíblia. A gente vai chegar lá também. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. O povo brigando, uns porque estavam idolatrando Apolo, outros porque estavam idolatrando Paulo. Apolo foi quem escreveu o livro, a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo. A Carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Apolo. Tem essa briga aqui. Tem essa briga aqui. O apóstolo Paulo foi comissionado por Jesus para se voltar aos povos, às nações, né, os gentios. Apolo foi comissionado por Jesus e Yeshua a explicar a Brit Hadashah, a nova aliança, aos judeus. Né? Assim como eu sinto um chamado também. Não sou judaizante, você não tem que ter uma bandeira de Israel para ser salvo, você não tem que ter uma menorá para ser salvo, uma réplica da menorá. É pecado ter réplica da nova aliança, da Arca da Aliança, tá? Mas eu posso usar uma kippah, eu posso usar uma Magen David, eu posso usar o talit, que não é mágico.
Na porta da minha casa tem uma mezuzá. Eu tenho um apreço pelo povo judeu. Assim como muitos têm um apreço, espero que não seja idolatria, ao time de futebol. Eu detesto futebol. Eu amo Israel. Quem você acha que tem o Espírito Santo? Quem mata pelo time de futebol? Ou quem espera que Jesus volte e restaure todas as coisas? Vamos falar pra... Aí o cara tá no pecado deliberado e fala que eu não posso ter uma bandeira judaica? Jesus me libertou de você. Quem planta e quem rega, versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 3. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, espero, né? Que as pessoas creiam em Jesus para serem salvas. Acabou. E ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Tem o direito de ter uma casa? Sim. Tem o direito de ter um salário? Sim. Desde que não tenham gado. Desde que não tenham empresa de portaria, etc. É uma casa para morar. Um veículo para se locomover. Não é um veículo caro, não é uma casa luxuosa. Pois nós somos colaboradores de Deus. E vocês são lavoura de vocês que creem, são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. Paulo escreveu o Novo Testamento, por isso ele é apóstolo. E agora outros estão construindo sobre ele. Eu repito o Novo Testamento. Eu não escrevo coisas adicionais à Bíblia, como fez Ellen White, da seita adventista do sétimo dia. Ai, é perseguição de novo, né? Tem gente que se dói. Ai, isso é porque guarda o sábado. Guardar o sábado não tem nada a ver com a adventista do sétimo dia. São duas coisas distintas. Você quer guardar o sábado? Guarde! E quem falou que a Ellen White guarda? Quem falou que a adventista do sétimo dia guarda o sábado? Não guarda. Ela tem fábricas, Seguranças terceirizados trabalham vigiando a fábrica dela no dia de sábado. Não pode. Guardar o sábado é eu guardar o sábado, nem o meu servo pode trabalhar no dia de sábado. Isso é guardar o sábado. Outra coisa, não pode acender fogão. Falei, não pode acender fogo. Acendeu fogo no sábado, quebrou o sábado. Outra coisa, é questionável que o sábado bíblico seja o nosso sábado no calendário pagão, que em inglês é dia de Saturno. Porque, biblicamente falando, não existia isso. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Domingo é o quê? Dia do sol. Idolatria ao sol. Sábado é idolatria a Saturno. Segunda deve ser a lua. Um calendário idólatra, nosso calendário gregoriano. Surgiu no 3º, 4º século, através do imperador romano. No judaísmo existia primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Shabat. Descanso, Shabat. Eventualmente, Levítico 23, eventualmente, o dia posterior ao Shabat, que você chama de domingo, também seria Shabat. Seria um Shabat lá
Levítico capítulo 23, se não me falha a memória. Eventualmente, haveria um sábado de mais de 48 horas. E então se recomeçava a contagem. O primeiro dia não seria mais, o primeiro dia da semana não seria mais o domingo. O primeiro dia da semana seria a segunda-feira. O sábado não seria, o Shabat não seria mais o sábado. O Shabat seria o domingo. O Shabat fica caindo no domingo. Volta de novo Levítico 23. Shabat duplo novamente. Aí o que acontece? Domingo, Shabat. Segunda, Shabat. Primeiro dia, terça-feira. Terça-feira. Os Shabats, agora, os Shabatot, caindo na segunda. Passa um período novamente, Levítico 23, Shabat duplo. O Shabat não seria mais só a terça-feira, seria terça e quarta. Recomeça a contagem, primeiro dia na quinta, Shabat ia cair na quarta-feira. Então, o calendário bíblico é móvel em relação ao calendário gregoriano, calendário pagão. Quem está idolatrando guardar o sábado pagão, não está guardando o Shabat bíblico. Quem está acendendo fogo, não está guardando o sábado, o Shabat bíblico. A Ellen White, com suas fábricas, com segurança terceirizada, vigiando a fábrica, não está guardando o Shabat. Você idolatrando uma seita onde uma mulher se diz profetiza, não está guardando o Shabat. Você quer guardar o Shabat? Você quer guardar o sábado? Guarde você. Eu posso observar, sim. Posso observar, sim. Apesar de estar observando o Saturday e não o Shabat. Porque Roma bagunçou leis. Épocas. Não sabemos mais que dia é o Shabat. A Bíblia que manda você guardar o Shabat, manda você observar o Rosh Hodesh. Eu tenho certeza que você nem sabe o que é isso. Nem vou explicar. Vamos continuar aqui. Não tem que ser adventista do sétimo dia para guardar o sábado. Seguindo uma mulher mentirosa que se diz profetiza e não é profetiza. Tendo um monte de alucinação falando que é profecia. Escrevendo um monte de livro cheio de baboseira falando que aqui tem a mesma autoridade da Bíblia. Você tá em pecado, toma vergonha na cara. Aí vem um idiota falar que aquilo é verdadeiro judaísmo. Tem templo? Tem sacrifício de animais apresentados por um Kohen? Para, vai ler Bíblia, pelo amor de Deus. Por isso que não tem comentário aqui, só dá nem se contorcer. É mais fácil fazer parte de uma seita do que seguir a Bíblia. É mais fácil idolatrar um falso apóstolo que fala o que eu quero escutar, um falso profeta que fala o que eu quero escutar. Idolatrar um ex-presidente católico do que seguir Bíblia. 10. Idolatrando Valdomiro Santiago. Porque o comentário diz, você não fala que você cura. O candidato que você apoia não está lá na prisão. Dodói, vai lá e cura ele. Pronto. Por que não vai? Por que quando fica doente vai pro hospital sírio-libanês? Porque o que eu prego aqui é o verdadeiro evangelho. Cura acabou. Dom de cura acabou. Apostolado acabou. Ah, mas eu fui curada na igreja. Isso significa que Deus teve misericórdia de você.
um plano diferenciado na sua vida, além daquele que é o plano básico que ele tem para todos, crer em Jesus e ser salvo. Esse é o plano de Deus. Isso não significa que estamos na era de milagres. Me ajuda. O evangelho do Valdomiro é verdadeiro? Vai lá na cadeia e cura o Bolsonaro. Pronto. Pronto. Tá aí a prova de que esse evangelho é falso. Aqui é pregado o verdadeiro evangelho. Acabou. Eu tenho um vídeo falando de cura. Deus pode curar? Sim. Fora do período? Sim. Se você entregar a sua vida a Jesus. Não se você buscar Jesus como se ele fosse um garçom. Se Deus já sabe que você está pedindo só a cura e que depois você não vai servir ele, pode esquecer. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Independente de eu morrer ali no hospital. Deus não me curou, mas eu me recuperei. Eu tomo 10 remédios de manhã, 10 remédios à noite. Eu não estou de muleta fingindo que eu sou aleijado. Eu não sou aleijado. Igual eu escuto direto. Eu tenho problema cardíaco. Se o dia estiver muito quente, eu dou umas apagadas, eu caio. Eu não tenho força para subir. Eu tenho tornozelos estourados, vasos sanguíneos estourados por causa da pressão alta, dia de muito calor. Eu não suporto a dor e caio no chão se eu pisar em algum lugar em declive. Reto eu consigo andar até sem a muleta. Para descer eu preciso da muleta, para subir eu preciso da muleta. Porque eu consigo subir sem a muleta, mas a força que eu aplico, o coração não aguenta. Perigoso eu desmaiar, eu passo mal como se fosse morrer. Antes de ontem eu tentei trabalhar, não aguentei. Antes de ontem eu tomei um copo de energético. Depois de tudo que eu passei, joguei fora. Pedi perdão a Deus. Eu tô classificando aquilo como droga, tô classificando aquilo como algo proibido agora. Não pude tomar nem um pouquinho. Substâncias malignas ali. Não idolatre o seu pregador, não idolatre o ex-presidente, não me idolatre. Não me idolatre. Eu quero que a sua vida seja restaurada. Eu quero que você creia no verdadeiro evangelho. Pare de beber, pare de fumar, se torne uma boa pessoa, trabalhe honestamente. Se for possível Deus restaurar o teu casamento, glória a Deus. Se for possível Deus fazer você recuperar seus filhos, glória a Deus. Se for possível Deus fazer você ter seu emprego, sua empresa, glória a Deus. Sua casa, glória a Deus. Não me idolatre. Mas foi porque eu te falei de Jesus. Só fiz obrigação. Não fiz mais do que obrigação. Não idolatre Valdomiro Santiago. Não idolatre Edir Macedo. Eu acredito que nem eles querem esse ponto. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, o apóstolo Paulo. E agora outros, que me incluem, estão construindo sobre ele. Os ministérios devem estar fundamentados no Novo Testamento. Por isso que o nome dessa igreja é a Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Porque ela é fundamentada no Novo Testamento. Não é porque eu sou apóstolo. Eu sou shaliach no sentido de encarregado. Diferente do apóstolo Paulo, shaliach, Shaul, que era shaliach, a palavra que foi escolhida para apóstolo, traduzido como emissário pela Bíblia Judaica Completa, enfim. Mas quem constrói sobre o alicerce Novo Testamento precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. É Jesus Cristo a pedra angular, não é Pedro. A igreja é fundamentada sobre Jesus, não é Pedro. Jesus disse, tu és Pedro, pedrinha. E sobre esta, pronome demonstrativo da primeira pessoa, sobre esta, não sobre essa, sobre esta
pedra. Esta, eu. Essa, tu. Aquela, ele. Esta, pronome demonstrativo da primeira pessoa. Essa, pronome demonstrativo da segunda pessoa. Quem traduziu essa tá errado. O termo grego é esta, primeira pessoa. Aquela, terceira pessoa. Tu, segunda pessoa. És Pedro. E sobre esta, primeira pessoa, eu. Sobre a minha pessoa edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tema para outro dia. Vamos para o versículo 21 agora do capítulo 3 de 1 Coríntios. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos. Seu mandamento. Seu mandamento. Não é para ficar idolatrando Edir Macedo, não é para ficar idolatrando Valdomiro Santiago, não é para ficar me idolatrando. Não é para ficar idolatrando Marco Granconato, João Calvino, Bruno Rocha. Se você faz isso, você está em grave pecado. Se você se coloca como alvo de idolatria, ou põe João Calvino como alvo de idolatria, você está em grave pecado. Às vezes a pessoa não reconhece que é idolatria, né? Se a palavra de vocês estiver acima da palavra de Deus, virou idolatria. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 4, diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. Só isso. Só isso. Servo. Servo quer dizer escravo. Só escravo. Encarregados de explicar os mistérios de Deus. Mistério que foi revelado. Cristo, Novo Testamento, Nova Aliança. Encarregado. Você foi contratado, você é encarregado. O que você tem que fazer é tua obrigação, não é teu favor. Você é pago para isso. Eu fui salvo para pregar o evangelho. Obrigação. Não tem nada que me faça alvo de idolatria porque eu estou pregando o evangelho. Não tem nada que me faça alvo de idolatria se alguém for curada de câncer. Quem curou foi Jesus, não fui eu. Ah, mas foi quando eu orei. Eu orei, é minha obrigação. Quem agiu foi o Espírito Santo. Vamos acordar da idolatria, povo evangélico. Vamos acordar? Fala mal de católico. Vamos acordar da idolatria. Abominável. Você quer ir para o inferno seguindo o evangelho? De um encarregado, espera-se que seja fiel. Olha, eu fui infiel a minha vida inteira. A partir do momento naquele hospital que eu me converti, só o que sobrou na minha vida é evangelho. A isso eu vou ser fiel. Meus gatos. Meus gatos. Trabalho, limpo a casa por eles. Se não é a presença deles, tem hora que eu desisti. Você que fala mal de quem tem bichinho de estimação, que ama o bichinho de estimação, que sofre quando o bichinho de estimação morre, você está em grave pecado. Não quis comentar muito um caso que aconteceu. Ai, é só um cachorro, alguns dizem. Você está mais preocupado com o cachorro do que com o ser humano? Outros respondem sim. Os homens não são melhores do que os animais. Eclesiastes. Todos nós somos alma. Não vem você falar que animal não tem alma. Ninguém tem alma. Nós temos corpo, nós somos alma. Gênesis, chove versículo falando que os animais são almas. Já tem um vídeo falando sobre isso. Eclesiastes também fala que todos têm o mesmo espírito. E que Deus permite que o ser humano morra para que ele perceba que ele não tem vantagem nenhuma sobre os animais. Não se considere melhor do que os animais. Não a ponto de torturar, não a ponto de não se importar. E que justiça seja feita. Quanto a mim, pouco importa
como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. 1 Coríntios 4:4. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Ou não, né? Ah, é um grande homem de Deus, não sei o quê. Blá, blá. Espera Jesus chegar, quem vai falar é ele. E se ele voltar e falar, você foi um tremendo mentiroso, charlatão, hipócrita, idólatra, some da minha frente pro inferno. Dá dinheiro, né? Cuidado, hein? Isso não é prova de aprovação de Deus. Isso é prova de que você tá agindo igual ao Balaão. Se vendeu. Se vendeu. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Paulo escrevendo a Timóteo. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, é o que eu faço. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, é o que eu faço. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, é o que eu faço. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Será que é por isso que eu prego aqui, nego, se contorce todo? Que eu sou obrigado a não deixar espaço para comentário? Que onde tem espaço para comentário, como Kawaii e Facebook, eu passo uma raiva que você não sonha. De pessoa que não quer aceitar a Bíblia. Pessoa que escuta a gente falar, entende abacate. Eu vou dar um jeito de tirar comentário dessas mídias também. Mano. Tem uns que é hater, né? Sabe, gente que não crê em Jesus ou não quer seguir a Jesus, faz questão de comentar só pra difamar, pra ofender, gente de seita. Que não, velho. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Você discorda, debate com o Espírito Santo, não é comigo, cara. Eu prego, escuta. Concordou, segue. Não concordou, vai pra outro lugar. Tchau. Nem dízimo você me dá, eu vendo bala no semáforo. Doente. Versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. É por isso que o evangelho da prosperidade cresce tanto. Não porque seja a verdade, não porque pessoas sejam curadas, mas porque fala o que o ser humano quer ouvir. E não fala o que o ser humano não quer ouvir, que é você tem que abandonar o pecado, você tem que se arrepender, você não pode ficar com a amante. Muito raro alguém falar isso, muito raro. Pega esse envelope que você vai ficar milionário, pega esse envelope que você vai ficar curado, só isso. Compra esse feijão, compra esse tijolo. Onde está isso na Bíblia? Eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Rejeitarão a verdade, Bíblia, e correrão atrás de mitos. Idolatrando o presidente. Vomito.
Fala Deus, pátria e família da boca pra fora. Morreu um monte de gente, você deu risada. Tá numa cela separada, gostosa, com ar-condicionado, quer que... Tá soluçando? Vai lá, Valdomiro Santiago. Cura ele. Você não bajula ele. Vai lá, Silas Malafaia. Cura ele. Apagou a tela, mas eu vou continuar. Eu vou encerrar. Lucas, capítulo 17, versículos 9 e 10. Vou encerrar. Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou. Lucas, capítulo 17, versículos 9 e 10. Presta muita atenção. E acaso o Senhor, Jesus, né? Agradece ao servo, o pregador, por fazer o que lhe foi ordenado? Pergunta. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Para com essa idolatria a pregador de televisão. Principalmente se é um falso apóstolo. Principalmente se é um falso profeta. Para com idolatria a ex-presidente. Principalmente se ele usa o nome de Deus em vão. Principalmente se ele foi um assassino genocida. A paz sobre Israel. Apenas uma parte importante aqui também, para terminar. Não significa sequer prestar homenagem, tá? Ser uma cura que você teve numa dessas igrejas, você não tem que ser grato ao tal do apóstolo, nada disso, né? Quando eu falei do programa do Faustão, quem falou eu sou Deus, eu vou curar pro funcionário que tinha uma filha ou filho e morreu depois, tá? O Agenor Duque, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa que a pessoa fala, eu sou Deus, pra mim não tem nada impossível, cuidado, tá? E a era profética acabou, a profecia é só o que tá na Bíblia, tá? A era apostólica acabou. Apóstolos são somente aqueles que escreveram o Novo Testamento. Eu sou Shaliach, mas no sentido de encarregado deste ministério, tá? Então, um exemplo, eu oro, tenho um vídeo. Você recebe uma cura, você não me deve nada. Quem te curou foi Jesus, não fui eu. Se eu orar e você for curado, se você assistir um vídeo onde eu faço uma oração por cura e você for curado, você não tem que me prestar homenagem. Quem te curou foi Jesus. Prestar homenagem e adoração na Bíblia é a mesma palavra. Não há distinção. Se na antiguidade Abraão, Isaac, Jacó, alguém com medo ali se prostrou rosto em terra diante de alguém, né? O Jacó diante do irmão ali que ia matar ele, isso foi cortado, tá? Foi tesourado depois, tá? Essa época patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés ainda não havia recebido o chamado de Deus, ainda não havia recebido a lei de Deus, a Torá, a Bíblia não tinha começado a ser escrita. Isso são... mas como que está escrito Gênesis? Quem escreveu? Deus relatou pessoalmente a Moisés. Então, antes de Moisés, existia uma prática de se prestar homenagem. Quando Deus chama Moisés e anuncia a sua palavra, faz uma aliança com o povo judeu, aliança indestrutível, tá?
Uma das coisas que Deus faz é cortar esse negócio de prestar homenagem. Na Bíblia é a mesma palavra. Não adianta pegar a tradução de Hebreus lá que fala que os anjos adoram a Deus e querer falsificar uma Bíblia dizendo que os anjos prestaram homenagem ou que devem prestar homenagem. Prestar homenagem é adorar. Prestar homenagem é adorar. Por isso você não pode prestar homenagem a Edir Macedo, prestar homenagem a mim, prestar homenagem a Genor Duque. O verdadeiro evangelho é esse. Vou ler aqui, ó. Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Diz assim: Eu, João, escreveu o Apocalipse, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas, né? Ele foi transportado, vamos dizer assim, no tempo. Também viu sinais, né? Para poder escrever o livro de Apocalipse. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim. Ele se jogou, a fim de adorá-lo ou a fim de prestar-lhe homenagem. Mas ele disse: não faça isso. Levantou ele, né? Sou um servo, sou um escravo, como você e seus irmãos, os profetas. Ainda cita profeta. Profeta também não tem que receber homenagem. Profeta, aqueles que escreveram o Antigo Testamento. Não existe mais profeta. Apóstolo, aqueles que escreveram o Novo Testamento. Não existe mais apóstolo. Não faça isso, não me adore, não me preste homenagem. Sou um servo, sou um escravo, como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Preste homenagem somente a Deus. Por que que Jesus foi adorado? Por que que Jesus recebeu homenagem? Por que que ele deve receber homenagem? Por que que Jesus deve receber adoração? Porque Jesus é Deus. Ele e o Pai e o Espírito Santo são um. São três pessoas distintas. Não são três pessoas diferentes. Temas de vários outros vídeos. Mas é um só e único Deus. Yahvé. O Pai é Yahvé. Yeshua é Yahvé. Ruach HaKodesh é Yahvé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Yahvé. É Senhor. É o único e verdadeiro Deus. Adore somente a Deus. Cuidado. Se eu prego que o Evangelho da Prosperidade é falso, porque diz a Bíblia que ele é falso, e você se dói porque lá você foi curado, e você começa a falar: o Valdomiro é um grande servo de Deus, não é nada, eu não sou nada, somos escravos. Se é que ele é verdadeiramente um escravo de Deus. Você já está partindo para a idolatria. Não sei se ele quer isso, se ele não quer. Sei que o que você está praticando é idolatria. Mito, ex-presidente. Se ajoelha diante de um pneu. Pega a trombeta de plástico, põe a camisa da FIFA. Idolatria. Ainda piora chamando ET com um celular. Vamos sair da loucura. Já virou idolatria, virou loucura. Adore somente a Deus, adore somente a Jesus, adore somente o Espírito Santo. Tá? Nada de ser grato por mim, por nada. Foi curado, glória a Deus. Entrega a sua vida a Jesus. Foi curado na Universal, quem te curou? Jesus. A Universal eu vejo falando. Quem te curou? Jesus. Palmas para Jesus. Eu já frequentei a Universal, ela tem muitos pontos positivos, muito. Eu discordo do Evangelho, não tenho nada contra pastor nenhum lá, muito pelo contrário, eles são muito melhores do que igrejas tradicionais onde eu passei, que fala que pode pecar de propósito, porque pecado sexual grave, que uma vez salvo, está salvo para sempre, porque João Calvino fez uma interpretação equivocada e o povo abraça. João Calvino era outro assassino.
xingava seus opositores. O Sínodo de Dort não foi apenas uma reunião onde ele quis empurrar a sua forma de entender a Bíblia. Ele ainda matou, condenou quem discordava. Aquilo não foi um concílio. Aquilo foi um julgamento a nível humano, com pena de morte. Então vamos acordar da idolatria. Povo que baba João Calvino, povo que baba Valdomiro Santiago, baba Agenor Duque, pode parar. Ai, falou do sábado, tá perseguindo a igreja adventista. Ai, falou que Jesus que a tradição do Novo Mundo é falsa, tá perseguindo a única religião verdadeira. Então, quando a Testemunha de Jeová fala mal da católica, então a católica é a única igreja verdadeira, então? Quando você fala que eu tô falando mal, quando você fala que eu tô com fofoca, Lachon Ará, eu sou a única igreja verdadeira, então? O próprio Testemunha de Jeová fala, expor biblicamente que alguém está errado não é perseguição. E a igreja que se diz a única verdadeira tem que estar disposta a ser esmiuçada. O meu trabalho aqui se chama apologética. Não é perseguição. Judas falou, embora eu gostaria de falar acerca da salvação que compartilhamos, vejo que é necessário falar para a pessoa batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a Bíblia. Os santos são salvos. A verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. Surgiu seita, eu vou denunciar que é seita. As pessoas precisam ser salvas. Você que vai analisar com a sua Bíblia, com o seu cérebro, fazendo escolha. Lembrando que você vai ter as consequências da sua escolha. Aqui e eternamente. Ok? Não ganho dinheiro de ninguém. Não estou perseguindo ninguém. Valdomiro Santiago, não adianta me lançar maldição, eu já estou morrendo, já estou doente, amanhã ou depois eu sou... Porque ele fala muito assim, não toqueis, eles gostam, né? Não toqueis nos meus ungidos, né? Eram aqueles que escreveram a Bíblia, e muitos deles morreram, cerrados ao meio, apedrejados, crucificados. E outra, não toquem no meu ungido, diz Deus, é Jesus Cristo. Ungido significa em grego, ungido, em grego, é Cristo, em hebraico é Mashiach, Jesus é o ungido, Yeshua a Mashiach, o ungido, a Malach Elohim, o mensageiro do Senhor. Mal traduzido como o anjo do Senhor, Jesus não é um anjo. Jesus não é o arcanjo Miguel. Quando eu mostro na Bíblia tudo isso, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Yeshua HaMashiach é Hashem, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, estou fazendo minha obrigação, só. Se eu orar e você for curado, quem te curou foi Jesus. Tem gratidão no teu coração? Adora Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Viva em fidelidade. Viva em santificação. Sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E vos chamei dentre os povos para serem meus. Isso é maravilhoso. Paz sobre Israel.